Agora que estamos atrasados. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao livro Obras Póstumas do nosso querido Allan Kardec. Vou ler o Evangelho e fazer a prece. Pega lá o Obras Póstumas. Está aqui. Está aqui. Então vamos lá. Mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e as provas? É o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 16. Mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma nascente é colocada. Ainda que o ignorante do bem e do mal, ela pode marchar para Deus, senhora de si mesma e de posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnações em encarnações elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes está destinada. Aqui estamos, Jesus, estudando a doutrina espírita, o livro Obras Póstumas, após a leitura do teu Evangelho. Acerque-se de nós, Senhor, e permitam que os nossos guias se façam presentes junto a nós. Amigo e irmãos que evocamos em nome do amor, o altivo, com os espíritos guias da nossa casa. Em nome desses irmãos queridos, de Allan Kardec, o patrono deste estudo, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos para o estudo desta manhã e estamos no capítulo As Aristocracias, do livro Obras Póstumas. Vai lá, pode ler. Aristocracia vem do grego aristos, o melhor, e kratos, poder. A aristocracia, na sua acepção literal, significa, portanto, poder dos melhores. Há de se convir que o sentido primitivo tem sido, às vezes, singularmente desviado, mas vejamos que influência o Espiritismo pode exercer na sua aplicação. Por isso, tomemos as coisas no ponto de partida e sigamo-las através das idades para daí deduzir o que acontecerá mais tarde. Kardec vai explicando a aristocracia desde as eras mais primitivas da nossa humanidade. Em tempo algum, nem no seio de qualquer povo,
os homens em sociedade puderam ficar sem chefes. Encontramo-los nos povos mais selvagens. Daí decorre que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há, por toda parte, homens incapazes que é preciso dirigir, fracos que é preciso proteger, paixões que é preciso reprimir. Daí a necessidade de uma autoridade. Sabe-se que nas sociedades primitivas essa autoridade foi deferida aos chefes de família, aos anciãos, aos velhos, numa palavra, aos patriarcas. Esta foi a primeira de todas as aristocracias. Acho que está bem explicado, né? É. Então ele está dizendo aí, como você disse ali, vai falar desde que o mundo é mundo. Sim. Nas sociedades primitivas, a autoridade deferida ao chefe de família, aos anciões, os velhos. E então, os patriarcas eram aqueles que comandavam. Como ele disse ali, do grego, o melhor poder. A aristocracia. A aristos, melhor, kratos, poder. O melhor do poder. O melhor eram os anciões. Os anciões. Sim. Continua. Eles davam muita importância à idade. Então, os mais velhos eram os mais experientes, os mais capazes de compreender as dificuldades dos outros. Tornando-se mais numerosas as sociedades, a autoridade patriarcal foi impotente em certas circunstâncias. As querelas entre as povoações vizinhas deram lugar aos combates. Fez-se necessário, para dirigi-las, não homens velhos, mas homens fortes, vigorosos e inteligentes. Daí os chefes militares. Conforme a população ia crescendo, ficava difícil para aquele idoso controlar um número crescente de jovens, de brigas, e aí as brigas começaram de aldeia com aldeia, então ficou mais fácil para aqueles fortes, que eram mais capazes, né, de controlar. Claro que pela força, né? Vitoriosos, esses chefes conferiram-lhes a autoridade, esperando encontrar no seu valor uma garantia contra os ataques dos inimigos. Muitos, abusando de sua posição, apossavam-se dela por si mesmos. Depois, os vencedores se impuseram aos vencidos ou os reduziram à servidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Então a força, né, eles começaram a se impor não só ao próprio povo, como ao povo que perdeu a luta, tornando essas pessoas escravas. Então a gente vê aí o início, né, das grandes guerras, da invasão de Você vê cidades. Roma com César, Sim. Você vê Alexandre na Grécia, Você vê outros líderes, guerreiros, que tinham a força, o poderio militar. Então a primeira aristocracia, os anciãos. Segunda aristocracia, a da força. Vamos ver a terceira. Os fortes com seus bens transmitiram muito naturalmente sua autoridade aos seus filhos, e os fracos, oprimidos, nada ousaram dizer. Habituaram-se pouco a pouco a considerar estes como herdeiros dos direitos conquistados pelos seus pais e como seus superiores. Daí a divisão da sociedade em duas classes, os superiores e os inferiores, aqueles que comandam e aqueles que obedecem. Daí, por conseguinte,
a aristocracia do nascimento, que se tornou tão poderosa e tão preponderante quanto a da força, porque se ela não tivesse a força por si mesma, como nos primeiros tempos, em que era necessário pagar com o sacrifício da sua pessoa, ela dispunha de uma força mercenária. Tendo todo o poder, ela se deu muito naturalmente os privilégios. Então passava de filho a filha. Como é que chama isso? Eu até esqueci, que a palavra está na minha cabeça e fugiu. Então, Hereditariedade. Era você Passar de pai para filho. de pai para filho. Tinha o poder, então essa terceira, ela era hereditária. Sim. A primeira, os anciãos, patriarcas, os patriarcas. A segunda, da força. A terceira, a hereditariedade. Porque quem tinha a força conquistava poder e riqueza. Sim, E passava para os seus filhos. passava isso para os filhos, e os filhos eram, por direito, né, que ficavam no lugar dos pais quando estes faleciam. Para a conservação desses privilégios, era necessário lhes dar o prestígio da legalidade. E ela fez as leis em seu proveito, o que lhe era fácil, já que apenas ela as fazia. Isso não era sempre suficiente. Ela acrescentou-lhe o prestígio do direito divino, para torná-las respeitáveis e invioláveis. Quem me colocou aqui foi Deus. Sim. Então, além da força, além deles eles mesmos, como é? Meu Deus, implementarem leis, todos os privilégios eram deles, e não tinha como a pessoa Contestar. da classe inferior reclamar. E a fim de assegurar isso, eles ainda se deram o prestígio do direito divino. Então ficou mais difícil ainda a pessoa Tirar alguém do poder, um cara desse do tirar poder. o cara do poder. Ele estava junto com o chefe, né, o Deus deles. É como você falou, né? Ainda estamos em Roma, naqueles povos todos, Grécia, ainda já era assim, Egito, invioláveis. A fim de assegurar o respeito da parte da classe submetida, que se tornava cada vez mais numerosa e mais difícil de ser contida, mesmo pela força, só havia um meio: impedi-la de ver com clareza, quer dizer, mantê-la na ignorância. Estão fazendo isso hoje, hein? Até hoje. Manter o povo na ignorância para dominar. Pra Dividir para poder ficar dirigir. superior, ficar lá em cima. Se a classe superior tivesse podido alimentar a classe inferior, sem nada fazer, tê-la-ia dominado durante longo tempo ainda. Mas, como esta era obrigada a trabalhar para viver, e a trabalhar tanto mais quanto mais era extorquida, resultou que a necessidade de encontrar incessantemente novos recursos, de lutar contra uma concorrência invasora, de procurar novos mercados para os produtos, desenvolveu sua inteligência. Não teve jeito, eles acabaram encontrando um caminho de perceber que aquilo estava errado, que eles estavam sendo massacrados, né? E fez com que fosse esclarecida pelas mesmas causas das quais se serviam para submetê-la. Não se vê aí o dedo da providência? Então, de alguma forma, a classe submetida, ela encontrou um caminho de perceber que aquilo estava errado, que não é possível. Só eles trabalhavam, eles tinham que pagar os tributos aos chefes, né? E eles começaram aí a ficar mais atentos ao que acontecia em outras cidades, porque eles tinham que procurar cada vez mais recursos.
Eles viajavam em busca de recursos e começaram a conversar uns com os outros e foram aprendendo, através da experiência dos outros, que não estava errado aquilo, que alguma coisa estava errada. E aí Kardec nos coloca, não se vê aí o dedo da providência? Será que Deus não estava aí colocando o seu dedo para que essas classes começassem a se libertar? Você vê o trabalho desenvolvendo a inteligência, né? Sim. A classe submetida viu, pois, com clareza... a classe submetida viu, pois, com clareza, ela viu a pouca consistência do prestígio que lhe opunham e, sentindo-se forte pelo número, aboliu os privilégios e proclamou a legalidade diante da lei. Este princípio marcou para alguns povos o fim do reinado da aristocracia do nascimento, que não é mais senão nominal e honorífica, já que não confere mais direitos legais. Então, uma nova potência elevou-se, que é a do dinheiro, porque com o dinheiro dispõe-se dos homens e das coisas. A classe submetida começou a ter dinheiro, porque eles que manufaturavam tudo o que a aristocracia da época utilizava. A aristocracia não trabalhava. Então, eles começaram a dominar porque começaram a ficar ricos e começaram a se utilizar disso, né? Acabaram com o poder de nascimento daquela aristocracia. Era um sol nascente diante do qual todos se inclinaram, como outrora inclinava-se diante de um brasão, e mais baixo ainda. O que não se concedia mais ao título, concedia-se à fortuna, e a fortuna teve seus privilégios igualmente. Mas então percebeu-se que, se para fazer fortuna é preciso uma certa dose de inteligência, para herdá-la não era tão necessária, e que os filhos são, com frequência, mais hábeis para consumi-la do que para ganhá-la, de que os próprios meios de se enriquecer não são sempre irrepreensíveis. Daí resulta que o dinheiro perde pouco a pouco seu prestígio moral e que esta potência tende a ser substituída por uma outra potência, uma outra aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual cada um pode se curvar sem se envilecer, porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. Deixa eu ler um pouquinho. Essa será a última? Será a mais alta expressão da humanidade civilizada? Não. Então a gente viu a aristocracia do ancião, do patriarcado, a aristocracia da força, a aristocracia da hereditariedade, Sim. a aristocracia do dinheiro, do poder econômico. Essa é a última? Ele diz que não. Aí vem agora da inteligência. Sim. Mas não vai ter que ser só a inteligência. Deixa eu ler esse pedacinho para eu despertar aqui. Claro. A inteligência nem sempre é a garantia de moralidade. E o homem mais inteligente pode fazer um uso muito ruim das suas faculdades. Sim. De um outro lado, a moralidade isolada pode ser frequentemente incapaz. A união dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, é, portanto, necessária para criar uma preponderância legítima, à qual a massa se submeterá cegamente, porque ela lhe inspirará toda a confiança pelas suas luzes e pela sua justiça. Será a última aristocracia, a que for a consequência, ou melhor, o sinal do advento do reino do bem na terra. Ela chegará muito naturalmente pela força das coisas,
quando os homens desta categoria forem bastante numerosos para formar uma maioria imponente. É a eles que a massa confiará seus interesses. Como vimos, todas as aristocracias tiveram sua razão de ser. Elas nasceram do estado da humanidade. Acontecerá o mesmo com aquela que se tornará uma necessidade. Todos tiveram ou terão seu tempo, conforme os países, porque nenhuma teve por base o princípio moral. Só este princípio pode constituir uma supremacia durável, porque ela será animada pelos sentimentos de justiça e caridade. Supremacia que nós chamaremos aristocracia intelecto-moral. Olha que coisa. Então, olha só, vamos de novo. A aristocracia, vamos botar quem está no mando do povo, no comando. Começou pelos anciãos. Você viu isso nos celtas, né? Sim. Depois vem o poderio bélico, vem a força. Vem um César, um Alexandre antes de César, depois um César. Depois vem até chegar Napoleão, até hoje ainda tem a força. Você vê que as coisas é um processo, se miscui. Depois da força, a hereditariedade. Depois a do dinheiro. E no futuro, depois da inteligência. Mas viu que a inteligência não é suficiente, tem que ser aliada à moral. Sim. Então, a aristocracia do futuro, quem vai comandar o planeta, os países, será a aristocracia intelecto-moral. Além da inteligência, moralidade. Porque só moralidade sem inteligência não vai resolver. E inteligência sem moralidade, o homem faz a bomba atômica para destruir. Sim. Aí vamos trazer para a nossa realidade aqui, para a gente fazer uma análise aí da vida. Nós falamos aqui, no Brasil, por exemplo, você vê que mantém-se um povo ignorante. Isso já vem há muito tempo. Nossa Senhora. Né? Acabaram com a educação no país. Qual o objetivo disso? Controle de massa. Quem que está no poder? Tem moralidade? Nenhuma. Nenhuma. Não sei nem se tem inteligência aquilo ali. Inteligência tem. Porque são inteligentes, senão não estariam ali. Mas moralidade não tem. Isso aí é óbvio. Eu não estou falando mal de ninguém. Então a gente vê isso, você vê o poder na Terra como um todo, o poder belicoso, um país ainda invadindo o outro. Sim. Aqui mesmo, o nosso país dando apoio a países belicosos, a países totalitários, a países que não se tem liberdade. Então você vê uma inteligência, você vê o dinheiro, você vê a força, tudo misturado. É uma salada, Sim. porque isso é um processo. Você já não vê mais o ancião, porque não valorizam mais a sabedoria do idoso. Isso passou, foi a primeira. Mas tem da hereditariedade ainda, porque quer botar o filho, o neto, é um empurrando o outro para o poder, não é? Sim. É todo mundo ali. Então você vê que hoje, quando você analisa a aristocracia do nosso país e do mundo, do planeta Terra, você vê uma mistura de intelectualidade, de hereditariedade, de inteligência e de dinheiro. De força bruta, né? Os países bélicos. E qual a aristocracia do futuro? Quem não é inteligente não entra, já tem inteligência, vai ser intelecto moral. Vai ter que dar uma balançada nessa árvore aí, para cair folha Nossa Senhora. e brotar. Vai balançar a árvore, vai balançar. É o que nós estamos vendo. Não é isso mesmo? Olha como a visão de Allan Kardec para o mundo. Quer dizer, Kardec já falava isso. Para o mundo, as questões estão muito esquisitas, muito estranhas. Você vê leis aí absurdas, coisas absurdas em alguns países, e aqui o Brasil andando para isso também. Pois é. Continua aí, Carmen. Não falei nada demais, não. Tá constatando aí uma realidade, não estou falando de A nem de B. Estamos falando da aristocracia. Sim. Geral. Não, eu só falei para você tomar cuidado.
Um tal estado de coisas será possível com o egoísmo, o orgulho, a cupidez que reinam soberanos sobre a terra? A isto responderemos decididamente sim. Não somente é possível, mas se dará, pois é inevitável. Então, apesar desses horrores, né, desses comportamentos ainda egoísticos do ser humano, orgulho, vaidade, essa gana de poder monetário, apesar disso tudo, um tal de egoísmo. Mas é o que está acontecendo agora. Quem está no poder do mundo é o egoísmo, é o orgulho, é a cupidez que reinam soberano na terra. São eles sim. Hoje domina a inteligência, e é inteligência, porque sem inteligência eles não estariam ali. Ela é soberana, ninguém poderia contestá-lo, é ou não é? Pois é, mas é que o Kardec aqui está dizendo um tal estado de coisas. Será possível, e está dizendo assim, será que é possível existir essa supremacia da aristocracia intelecto-moral? É possível? E ele disse sim, apesar do egoísmo, do orgulho, não adianta, é inevitável. É um processo. A gente vai ter que passar. Vai ter que passar por essas etapas, é um processo. Né? E isso vem de Deus, vem do mais alto. O homem, ele é impotente para dizer, não, mando eu aqui porque tem poder. Deus faz, não, chega, dá um peteleco. Agora serão os inteligentes e os moralizados que dirigirão as grandes nações. E todas as nações do planeta. Todas as nações. Aí não vai haver mais fome, mais guerra, mais dor, mendicância. É, um planeta de regeneração, né? E como ele disse aqui, hoje domina o que? A inteligência, que é soberana e ninguém pode contestá-la, não é ou não é? Sim. Quanta esperteza por aí. Quanta esperteza. Você vê, tem gente que vive de pegar a senha dos outros do cartão. Sim. Né? Vive de dar golpe no outro. Especializa. Tem que ser inteligente. Tem grupos grandes, tem. Inteligente. Hoje domina a inteligência. Ela é soberana, ninguém poderia contestá-lo. E isto é tão verdadeiro que já se vê o homem do povo chegar aos primeiros postos. Olha aí. Esta aristocracia não será mais justa, mais lógica, mais racional que a da força bruta, do nascimento ou do dinheiro? Claro que sim. Sim. Por que então seria impossível que se lhe juntasse a moralidade? Porque, dizem os pessimistas, o mal domina sobre a terra. Foi dito que o bem nunca a dominará? Os costumes e, por conseguinte, as instituições sociais não valem 100 vezes mais hoje do que na Idade Média? Cada século não foi assinalado por um progresso? Por que então a humanidade pararia quando ela tem ainda tanto que fazer? Os homens, por um instinto natural, procuram seu bem-estar. Se eles não o encontram completo no reino da inteligência, eles o procurarão alhures. Onde eles poderão encontrá-lo se não for no reino da moralidade? Para isso é preciso que a moralidade domine numericamente. Há muito a fazer, é incontestável, mas ainda uma vez haveria tola presunção em dizer que a humanidade chegou ao seu apogeu, quando a vemos caminhar incessantemente na senda do progresso. Então, está acontecendo o progresso. Está acontecendo. É o processo, já Apesar para de tudo, você vê a medicina, tudo continua progredindo. A gente não estagnou. Digamos Deixa eu ler esse, você deu outro. Digamos primeiramente que os bons da terra não são absolutamente tão raros como se crê. Os maus são numerosos, isto é, infelizmente, verdadeiro.
Porém, o que os faz permanecer ainda mais numerosos é que eles têm mais audácia e sentem que esta audácia mesmo lhes é necessária para ter êxito. E, entretanto, compreendem tanto a preponderância do bem que, não podendo praticá-lo, tomam-no como máscara. E o mal é audacioso mesmo, ele é audacioso. Não tem escrúpulos, não tem escrúpulos. Continua. Não é que o bem seja tímido, eu acredito que o bem, ele pesa muitas coisas para agir. Ele pensa no outro, ele pensa no grupo, ele pensa no que vai ser melhor. O mal não está nem aí. Vamos lá. Os bons, ao contrário, não fazem alarde de suas boas qualidades. Olha o que eu falei. Não se colocam em evidência. E eis porque eles parecem tão pouco numerosos. Mas sondai os atos íntimos efetuados sem ostentação. E em todas as camadas da sociedade encontrareis ainda criaturas bastante boas e leais, que a vos asserenar o coração e não desesperar a humanidade. E depois, é preciso dizê-lo também, entre os maus há muitos que o são apenas pelo arrastamento e que se tornariam bons se estivessem submetidos a uma boa influência. Admitamos de fato que em 100 indivíduos há 25 bons e 75 maus. Desses últimos, há 50 que o são por fraqueza e que seriam bons se tivessem bons exemplos sob seus olhos e, sobretudo, se tivessem tido uma boa direção desde a infância, e que dos 25, francamente maus, nem todos serão incorrigíveis. Olha que coisa linda que ele falou. Interessantíssimo, né? Vê ali fora, abre lá. Abre para eu ver quem são elas. Abre bem. É a mesma, tá. Continua. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam as leis aos bons. Suponhamos que uma circunstância opere a conversão dos 50 medianos. Os bons estarão em maioria e farão a lei a seu turno. Dos 25 outros, francamente maus, vários sofrerão a influência e apenas restarão alguns incorrigíveis sem preponderância. Pela maioria, aqueles maus realmente, né, que assumiram realmente isso, eles vão ficar assim, não, peraí, né, eu estou destoando. Então ele começa a repensar. Muitos reencarnarão para mudar esse quadro. Isso quando não for para outro planeta. Tomemos um exemplo por comparação. Há povos no meio dos quais o assassínio e o roubo são o estado normal. O bem, aí a exceção. Nos povos mais adiantados e melhores governados da Europa, o crime é a exceção. Perseguido pelas leis, ele nenhuma influência exerce sobre a sociedade. O que ainda o domina são os vícios de caráter, o orgulho, o egoísmo, a cupidez e os seus cortejos. Então ele fez uma comparação daquela época, a Europa sendo o mundo mais adiante do que o selvagem mundo americano, né, que estava sendo descoberto ainda. Por que então estes povos progredindo, os vícios não se tornariam a exceção como são hoje, os crimes, ao passo que os povos inferiores chegariam ao nosso nível? Negar a possibilidade dessa marcha ascendente seria negar o progresso. Então, essa era uma maneira que o povo europeu, na época de Kardec, tinha como ver
as civilizações nos outros continentes. E realmente, quando é que foi que Kardec trouxe a doutrina espírita? 1857. O Brasil foi descoberto em 1500, começou ali a civilização. Né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa. O povo se deslocava do mundo europeu para as Américas e saíam daqui dizendo barbaridades disso aqui. Mas isso aqui quem habitava eram os selvagens, os silvícolas, os índios. Então eles tinham uma ideia de que aqui eles eram mais adiantados e nós atrasados. Mas era. Infelizmente continua sendo, né? Sim, infelizmente continua sendo. Enquanto a gente não tiver aqui homens de caráter que queira mudar realmente, mas vamos continuar sendo o que somos. Infelizmente. Mas certamente. Certamente já? É, lá embaixo. Um tal estado de coisas. Certamente um tal estado de coisas não pode ser a obra de um dia, mas se há uma causa que deve apressar o advento, é, sem nenhuma dúvida, o Espiritismo. Olha que lindo, gente. O agente por excelência da solidariedade humana, mostrando as provas da vida atual como uma consequência lógica e racional dos atos efetuados nas existências anteriores, fazendo de cada homem o artesão voluntário de sua própria felicidade, de sua vulgarização universal, resultará necessariamente uma elevação sensível do nível moral da atualidade. O Espiritismo vindo para trazer o avanço moral da humanidade, o desenvolvimento moral. Porque o desenvolvimento intelectual está aí. Falta o moral, desenvolvimento moral. Os princípios gerais de nossa filosofia se acham apenas elaborados e coordenados e já estão reunidos numa imponente comunhão de pensamentos. Milhões de adeptos disseminados por toda a Terra. Os progressos efetuados sobre sua influência, as transformações individuais e locais que provocaram em menos de 15 anos, nos permitem apreciar as imensas modificações fundamentais que estão chamados a determinar o futuro. Então, Kardec está falando aqui de 15 anos de espiritismo. Hoje nós podemos falar em 170 anos, vamos arredondar um pouquinho mais. 170 anos de espiritismo. Ainda não mudou quase nada. Mudou para quem é adepto da doutrina espírita. Nós estamos aqui com a divulgação justamente para despertar o interesse do mundo espiritual em quem nos ouve em qualquer parte do mundo, que com esse conhecimento de que somos espíritos imortais, a reencarnação faz parte da lei da vida, a morte não existe, vamos nos manter vivos com a mesma individualidade, a comunicabilidade, a existência de Deus, o Cristo como o nosso guia e modelo. Quando você entender isso, você vai mudar, modificar. É um trabalho íntimo, não tem como. E Deus enviando espíritos de outros orbes mais adiantados para vir aqui. O Divaldo falou que muitos espíritos vêm de Alcione. Para mim, Alcione era aquele personagem lá do livro, que eu estou até relendo agora. É um planeta. Hã? É um planeta, né? Mas o Divaldo disse que era um planeta, que muitos já estão reencarnados aqui. Sim. Para alavancar esse progresso moral. Diz que está vindo aos milhares. Que Deus os abençoe e que a gente mude depressa, né? Nós temos que fazer a nossa parte, a transformação íntima, que a doutrina espírita nos ensine a amar uns aos outros. Sim. Vai lá. Mas se graças ao desenvolvimento e aceitação geral dos ensinos dos espíritos, o nível moral da humanidade tende constantemente a se elevar, enganar-se-ia estranhamente, supondo que a moralidade se tornará preponderante com relação à inteligência. O Espiritismo, com efeito, não pede para ser aceito cegamente.
Ele apela para a discussão e a luz. Ao invés da fé cega que aniquila a liberdade de pensar, ele diz: não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. É, portanto, com bom direito que podemos considerar o Espiritismo como um dos mais poderosos precursores da aristocracia do futuro, quer dizer, a aristocracia intelecto-moral. Bem, é muito bonito isso aí. Depois você vai ver os detratores, que a gente vai, os desertores, como é bonito também. Então é a base, a doutrina espírita vai modificar o comportamento da humanidade. Ela veio para isso, tá? Fortificar o cristianismo e trazer ideias novas que o Cristo não pôde trazer. Sim. Alguma não há coisa? como a gente parar isso. Custe o que custar, vai acontecer. Quando a gente ainda... Verdade. Vamos rezar então? Faz a prece. Eu? Ai, foi você. Então nós te agradecemos, Senhor, agradecemos ao mestre Kardec pelo texto, pela inspiração, pelo texto estudado, abrindo-nos a mente para uma visão de futuro da humanidade, com as aristocracias, e a do futuro, a intelecto-moral. Obrigado por nos dar esperança e nos fortalecer o ânimo com este raciocínio tão lógico, esta fé raciocinada, como nos lembra Kardec. Obrigado, então, a todos os guias desta casa de amor, ao meu irmão altivo em especial, e a vocês, queridas irmãs, a você, Lurdinha, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, que seja em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, que encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.